quer aprender a fazer essa maquiagem aqui usando os novos pincéis do Tom & Jerry da Miss Frandy. Meu nome é Natália Espina, sou maquiadora profissional e embaixadora da Miss Frandy, e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa maquiagem belíssima pra você usar em várias ocasiões diferentes, que fica super chique e elegante, e claro, usando os novos pincéis do Tom & Jerry da Miss Frandy. Inclusive essa maquiagem é inspirada no Tom & Jerry. Então bora aprender e vem comigo! Bom, então vamos começar. A minha pele já tá limpa, hidratada e protegida, então sempre faça a preparação de pele antes da sua maquiagem. E o primeiro pincel que eu vou usar é esse aqui, que ele é um pouco menorzinho, tá vendo? Porque aí a gente vai conseguir encaixar ele perfeitamente para fazer a aplicação do corretivo, que eu gosto geralmente de fazer a aplicação do corretivo antes da base. Então, ó, vou pegar um pouquinho aqui do meu corretivo na plaquinha e vou começar aplicando nessas minhas marquinhas de acne aqui. Eu tô inclusive com uma bem inflamada hoje, então eu vou vir dando batidinhas e pressionando esse produto em cima dessas marquinhas de acne. E o legal desse pincel é que além dele ser pequenininho, então ele é mais preciso, a gente consegue mais precisão na hora de fazer a aplicação dos produtos. Ele também tem as cerdas bem densas, então ele tem bastante cerdas bem juntinhas, o que vai fazer com que a gente consiga concentrar mais esse produto na nossa pele. Perfeito, então, para fazer a aplicação do corretivo como eu tô fazendo. Então, para produtos líquidos, cremosos e produtos bem precisos, esse tipo de pincel é o ideal. E aí, quando chega aqui na bordinha, eu venho espalhando ele, esfumando, ó, pra gente realmente ter uma sombra bem suave. A gente não consegue ver onde começa e onde termina esse corretivo. E aí, o próximo ponto onde eu vou fazer a aplicação é na olheira, então eu gosto de concentrar mais nessa região, que geralmente é uma região que precisa de mais cobertura. E aí a gente vem dando batidinhas. Então, quando a gente vem dando batidinhas, a gente concentra esse produto. E quando a gente vem arrastando ele, fazendo esse movimento de arrastar, igual eu fiz aqui na bordinha, é quando a gente quer espalhar esse produto, esfumar ele com a pele, sem deixar nada marcado. Então, olha só como ficou uma aplicação bem suave. Olha a diferença desse lado aqui pra esse lado aqui. E parece que eu nem tô usando corretivo. E eu gosto muito de aplicar o corretivo e depois a base, porque assim a gente camufla o que precisa e pra base a gente pode trazer uma cobertura um pouco mais leve, só pra uniformizar tudo do mesmo tom, então fica um acabamento muito mais natural. Agora que eu já fiz a cobertura, então, dos dois lados, a gente vai vir pra base. E o pincel que eu vou usar é este pincel aqui, Kabuki, que ele tem esse topo reto, tem bastante cerdas, então é um pincel bem macio. E ele vai ser perfeito, então, pra espalhar bem esse produto na pele, deixando um acabamento, como eu disse, mais natural. Então eu vou pegar um pouco aqui da minha base na placa. E a base eu gosto de vir concentrando primeiro, então, nessas regiões onde a gente quer mais cobertura. Então eu venho sempre aqui nessa região dos olhos e principalmente na região frontal do rosto. Então, zona T do rosto, que geralmente é uma região minha que costuma ter mais vermelhidão, marca de acne, cravos. Então você vem concentrando em todas essas regiões que precisam de mais cobertura. Então eu gosto de descer pro nariz e aplicar também aqui no queixo, descarregando todo o produto do meu pincel. Depois que eu já senti que eu descarreguei bem todo o produto do pincel, só com o que sobrou mesmo, sem pegar mais produto, eu venho varrendo pro final do rosto, justamente para misturar essa parte que tá com mais cobertura com a minha pele de verdade. Então vai criando como se fosse um degradê, sem deixar aquele efeito de máscara. Quando a gente passa muito produto aqui na moldura do rosto, a gente causa um efeito muito artificial. Então, pra deixar mais natural, eu gosto de vir só com o restante do pincel mesmo, varrendo esse produto para as laterais. O mesmo processo aqui do outro lado, então eu gosto de concentrar primeiro nos olhos. Lembra sempre de dar batidinhas aonde você quer mais cobertura. Isso vale para manchas de acne também, então caso você queira mais cobertura é só vir dando batidinhas. E aí o que sobrou no pincel você vem arrastando pro restante do rosto, pra gente ter uma camada mais fina de maquiagem, deixando o acabamento da pele muito bonito, com cara de que nasce lindo e não precisa de muito, sabe?
E esse pincel ajuda muito porque ele, por ser bem macio, ele não vai causando aquelas faixas, sabe? Ele não deixa essa base marcada. Então, só de espalhar ele, mesmo dando batidinhas, ele acaba não marcando. Então, a gente tem um acabamento super bonito, sem precisar vir com a esponjinha depois para deixar tudo bem bonito, bem homogêneo. Então, ele mesmo ele já vai trazendo esse aspecto de pele natural, de tudo bem espalhado. Então, tá super aprovado. O próximo passo, depois de fazer a aplicação de todos os produtos do nosso tom de pele, é a gente devolver essas sombras que esses produtos acabaram tirando. Então, o próximo passo vai ser, claro, o contorno do rosto. E o pincel que eu vou usar é esse aqui, que ele tem esse formato recortado, perfeito para fazer a aplicação do contorno. Ele pode parecer um pouco estranho, mas conforme você vai utilizando ele, você percebe que, na verdade, ele é seu maior aliado, principalmente para quem tem dificuldade de fazer o contorno, e eu vou te mostrar. Então, ó, tô aqui com o meu contorno, vou pegar um pouquinho do produto aqui na plaqueta, e aí a gente vai posicionar ele bem nessa altura da bolinha da nossa orelha, ó. Então, o final dele é onde vai ficar apoiado próximo da bolinha. E aí eu vou vir arrastando esse produto lá pro final, ó. Eu tô fazendo um movimento como se eu estivesse varrendo esse produto. E olha só como ele já vai aplicando exatamente nessa região onde a gente costuma aplicar o contorno para deixar um acabamento bem bonito, devolver a sombra natural do rosto e ainda deixar um efeito de rosto mais afinado, mais marcado. Então, olha só a diferença deste lado aqui para esse lado aqui. Tá vendo como só de eu arrastar ele já aplicou sozinho o contorno de uma forma super fácil? E aí você pode subir um pouquinho aqui também para a testa, se quiser. Por ele ser um pincel macio, ele não vai deixar esse produto marcado. Então, conforme você for espalhando, ele vai misturando esse produto que a gente está aplicando com o nosso tom de pele e os produtos que a gente aplicou embaixo. Então, olha só como fica uma sombra muito natural e bonita. E aí eu gosto também de pegar um pouquinho de produto e aproveitar esse formato recortado e encaixar ele aqui na mandíbula, ó, e fazer movimentos de vai e vem. E eu gosto de descer também pro pescoço, porque o pescoço costuma ser uma região que não pega tanto sol, então costuma ser um pouco mais clara. E aí eu gosto de deixar tudo bem do mesmo tom, bem homogêneo mesmo, e fazer todo esse contorno combinando e descendo pro pescoço. Vou aplicar aqui desse lado novamente pra mostrar. Olha só como só de varrer ele lá pra trás a gente já vai aplicando esse contorno sem dificuldade. Esse tipo de pincel eu adoro, ele já tem na linha Squad da Miss Frange também, e agora ele veio pra coleção Tom Jerry, então assim, eu fiquei muito feliz com esse pincel, porque realmente ele é o nosso maior aliado na hora de fazer o contorno e deixa um contorno super lindo e natural. O próximo passo depois do contorno é devolver não só as sombras, mas também a cor do rosto. Então vamos para o blush, e o pincel que eu vou usar para fazer a aplicação do blush é esse aqui, que ele é simplesmente perfeito para fazer a aplicação do blush, porque ele tem esse formato diagonal, mas ao mesmo tempo ele é bem cheio de cerdas e também é macio, então além de concentrar produto, ele também vai espalhar bem, deixando tudo bem espalhado e um degradê perfeito. Então eu vou pegar um pouquinho aqui do meu blush e vou vir aplicando principalmente aqui no final do rosto, acima do contorno. E só de dar algumas batidinhas, ele mesmo já vai espalhando esse blush com o contorno. Então não dá pra ver onde começa um e onde termina o outro. É muito prático esse tipo de pincel. E por ele ser bem macio, você também pode arrastar ele, que ele já vai vir esfumando esse produto, sem deixar aquele blush super marcado. Então realmente fica uma sombra muito natural. A mesma coisa aqui desse lado, sempre concentrando mais o produto aqui no final. E depois, com o que já restou do pincel, a gente vem trazendo aqui pro início. Eu gosto também de passar um pouquinho aqui na pálpebra, só pra dar um acabamento, ficar tudo do mesmo tom. E também gosto de passar um pouquinho aqui no topo do nariz, que eu acho que fica muito bonito. Um efeito de queimadinho de sol. Muito legal, muito delicado. O próximo pincel que eu vou usar vai ser esse aqui, porque a gente vai aplicar o nosso iluminador. E o tamanho do pincel, ele sempre vai variar de acordo com o tamanho da região que a gente tá aplicando. Então eu vou usar esse aqui, que ele tem um formato mais alongado. Esse aqui é da coleção de pincéis duplos, então dos dois lados tem as duas pontas, né? E eu vou usar essa aqui, que é um pouquinho mais alongada e é um tamanho médio pra pequeno, pra poder fazer a aplicação do iluminador em pontos estratégicos do nosso rosto. Então tô pegando um pouquinho aqui do produto
E aí a gente vai vir dando batidinhas com esse produto no ponto mais alto da nossa maçã, exatamente onde terminou o blush, é onde a gente vai vir aplicando esse iluminador. E a importância do pincel na maquiagem é enorme. Olha só como só de eu vir dando batidinhas, ele já aplicou por cima do meu blush e trouxe um efeito lindíssimo de bochecha super brilhante. E a gente já vai ganhando um blush super iluminado, uma pele super bonita, com cara de saudável e de quem bebe muita água. Gosto também de aplicar aqui no topo do nariz e aqui abaixo da sobrancelha. E olha só essa pele glow maravilhosa, como tá ficando lindo. Mas para que tudo isso dure, a gente vai pro passo, então, que realmente vai garantir essa fixação, que é selar muito bem essa pele e todos esses produtos que a gente aplicou. E antes de fazer a selagem da pele, eu gosto de voltar com o pincel de corretivo para tirar essas linhas que provavelmente acabam acumulando conforme a gente vai abrindo e fechando o olho. Então elas acabam acumulando com frequência, e aí eu gosto de vir, antes de selar a pele, espalhando essas linhas, tá? Pra gente não fixar elas ali. Então espalha tudo muito bem. Se você usou pincel, volta com o seu pincel de corretivo. Se você usou esponjinha, você também pode vir dando batidinhas, só pra garantir que essas linhas não se formem. E pra evitar essas linhas, justamente, a gente vai selar a pele. Então o próximo pincel que eu vou usar é esse aqui, que ele é bem macio, ó. Ele é um pouco maior, o que vai permitir que a gente consiga espalhar esse pó pelo rosto inteiro. E aí eu vou pegar um pouquinho, então, do pó, vou tirar bem o excesso e vou vir aplicando ele primeiro, então, nessas regiões que costumam formar linhas, justamente pra gente evitar esse problema o quanto antes. Então eu venho dando batidinha tanto aqui na região da olheira, quanto na região da pálpebra, que costuma também acumular mais produto. A mesma coisa aqui desse lado. E o legal desse pincel é que ele tem essa ponta um pouquinho mais alongada, que permite com que a gente chegue bem pertinho aqui, ó, dos cantinhos do olho. E aí, em seguida, eu venho aplicando aqui nos cantinhos do nariz também, com a ajuda dessa pontinha do pincel. Aqui nessa zona T, que é uma região mais oleosa do meu rosto, pra garantir uma maior durabilidade. No queixo também, selando tudo muito bem. E nas regiões que eu quero mais cobertura, então eu venho assim bem em cima da minha acne, concentrando um pouquinho mais esse pó. E no restante do rosto a gente pode vir espalhando só o que restou no pincel, ou se você quiser pegar um pouquinho de produto, espalhar pelo rosto inteiro, só pra garantir que tudo vai ficar bem selado, mas sem a gente tirar esse viço bonito do nosso iluminador. Bom, agora que a nossa pele já tá finalizada, a gente vai pra parte dos olhos, mas antes de fazer os olhos, a gente vai preencher as nossas sobrancelhas. E pra isso eu vou usar esse pincel aqui, que é simplesmente perfeito pra fazer a sobrancelha, porque ele é bem fininho mesmo, ó, parece uma agulha. E ele tem esse formato diagonal e recortado, que vai fazer com que a gente consiga preencher bem essa sobrancelha e tirar todas as falhas. Então, ó, peguei um pouquinho aqui do meu produto, você pode pegar uma sombra marrom ou uma pastinha de sobrancelhas, e aí a gente vai vir concentrando esse produto sempre lá no final da sobrancelha. Eu gosto de primeiro aplicar onde eu quero mais pigmentação. Então eu sempre venho nesse arquinho, que costuma ser uma região mais apagada e que eu gosto de intensificar mais. Então olha só como já deu um efeito muito diferente para nossa sobrancelha. Você pode vir em cima das suas falhas, e o legal desse pincel é que ele é bem fininho, ó. Então conforme eu vou girando ele, ele mesmo já vai fazendo todo o desenho da minha sobrancelha, o que facilita muito na hora de aplicar. Porque se for um pincel muito grosso, às vezes ele vai acabar passando muito e deixando sua sobrancelha muito grossa, o que não traz um efeito natural. E aí eu gosto também de trazer só o que restou do pincel mesmo, sem pegar mais produto, aqui pro início da sobrancelha, pra gente preservar justamente esse efeito de sobrancelha mais natural, sem deixar aquele início muito marcado, muito quadrado. Então a gente vem só com o que restou mesmo, ó, quase nada, fazendo um movimento de vai e vem, só pra não falar que não passou na sobrancelha inteira. E olha só que bonito que fica a sobrancelha bem preenchidinha, sem falhas, e faz toda a diferença no nosso olhar. Agora sim a gente vai pra parte dos olhos, e em homenagem ao Tom e ao Jerry, eu vou fazer uma maquiagem, então, com os olhos cinza, então vai ser um olho bem bonito pro prateado, pro cinza, em homenagem ao Tom, e uma boca um pouco mais amarronzada, bem chique, nude, pra homenagear o Jerry. Então vamos pra minha parte preferida. Como eu não tenho uma sombra cinza que faça o trabalho sozinha, eu vou usar uma paletinha de tons neutros e uma sombra prata, e a gente vai misturar e fazer isso se tornar um cinza muito bonito. Você vai ver que vai ficar super chique e elegante.
O primeiro passo é pegar um pincel bem fofinho, então eu vou usar esse aqui de esfumar, que ele tem esse formato mais alongado, bastante cerda também, que vai ser crucial na hora de fazer o nosso esfumado, o nosso degradê. Então eu vou pegar um pouquinho deste primeiro tom aqui, que é um marrom mais acinzentado, bem clarinho. E aí eu vou começar aplicando aqui bem rente à raiz dos meus cílios, principalmente nessa região. E depois, quando eu sentir que eu descarreguei todo o produto, aí sim eu venho subindo e misturando essa sombra com o meu tom de pele. Por isso que a gente precisa de um pincel super macio, porque ele que vai fazer esse papel de misturar a sua sombra com o seu tom de pele, fazendo com que a gente consiga um degradê impecável, desde a sombra que a gente aplicou até o tom da nossa pele, sem marcação e sem dar pra ver onde começa e onde termina o produto. E aqui no final eu gosto também de arrastar um pouquinho, ó, pra sobrancelha, pra trazer um efeito mais alongado. A mesma coisa aqui do outro lado, então eu venho concentrando esse produto aqui. E depois, quando eu sentir que já não tem mais tanto produto no pincel, aí sim eu venho subindo ele pra misturar com o meu tom de pele. E lembra daquela regra que eu falei que quanto menor a região, menor o pincel? Então, agora que a gente vai aplicar numa região menor, eu vou usar um pincel menor. Então eu vou usar esse aqui, que tem esse formato mais arredondado aqui na ponta, mas ao mesmo tempo ele é bem macio também, o que vai permitir com que a gente esfume essa sombra, porém menorzinho, justamente para encaixar numa região menor. E aí eu vou pegar um pouco dessa sombra preta, que é um pouco acinzentada, e claro, eu vou tirar muito o excesso do pincel, porque sombra preta costuma sujar muito facilmente a pele, então realmente certifica que você bateu bem esse pincel. E aí sim, eu venho com esse pincel na minha pálpebra, dando batidinhas. Eu realmente tô depositando essa sombra, tá vendo como eu só tô encostando ele aqui na minha pálpebra? E aí eu venho colocando essa sombra, despejando toda ela. E aí, quando eu sentir que já não tem mais nada no pincel, aí sim eu venho subindo ela e misturando com aquele primeiro marrom que a gente aplicou. Se você achar mais fácil, você também pode voltar com aquele primeiro pincel que a gente usou, que é um pouco mais macio, ele tem mais cerdas, então ele vai espalhar muito melhor caso você tenha dificuldade. E aí você pode voltar com ele, então, pra misturar essas duas sombras. E olha só como a gente já criou um degradê muito bonito. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. E agora sim a gente vai pra cereja do bolo, que é a sombra prata. E aí eu vou usar um desses pincéis aqui, que são duplos, da coleção de pincel duplo. Deste lado aqui, que ele tem também essa ponta mais arredondada, porém é um pincel longo. E tem cerdas mais sintéticas, o que vai fazer com que a gente consiga aplicar com bastante concentração essa sombra. Então eu tô pegando um pouquinho aqui, aí eu vou vir aplicando do início do meu olho, então desde lá do comecinho até o meio. E olha só como já tá ficando lindo esse olho. Eu apliquei já dos dois lados. E esse tom, ele vai dar todo o charme, fazer com que esse olho fique realmente bem cinza, mas ao mesmo tempo com esse tom de prateado muito bonito, que vai ser uma maquiagem super elegante pra gente usar em diversas ocasiões. Olha só como esse olho ficou super bonito. E aí, quando já não tiver mais nada no pincel, aí sim a gente vem aqui no meio, espalhando essa divisão e fazendo com que essa sombra prata se misture com as outras sombras que a gente aplicou, pra deixar um efeito bem degradê bonito. E olha só esse olho, ficou muito chique. Lembra daquele pincel que a gente usou pra preencher as sobrancelhas? A gente vai voltar com ele, porque ele é bem fininho e ele vai fazer um acabamento muito, que vai dar todo o charme na maquiagem. Vai pegar um pouquinho dessa sombra mais escura, tirar bem o excesso e vou vir aplicando aqui bem rente à raiz dos meus cílios, fazendo movimentos de vai e vem pra pigmentar bem essa sombra, ó. Trago um pouquinho pro início também. E aqui no final a gente vai arrastar lá em direção a sobrancelha para unir esse esfumado que a gente tá fazendo aqui embaixo com o esfumado que a gente fez lá em cima e deixar tudo uma coisa só. A mesma coisa aqui desse lado. Arrasta lá pro final para trazer esse efeito alongado lindíssimo. Finaliza com a máscara de cílios e nessa parte pode caprichar bastante, principalmente aqui nos cílios de cima.
E por fim, pra finalizar nossa maquiagem, a gente vai fazer os lábios. E pra isso a gente vai usar um pincel também bem fininho, ó. Esse aqui, ele tem essa ponteira um pouco mais arredondada. E ele é bem fininho, tá vendo? Que vai fazer com que a gente consiga contornar esse lábio sem precisar ter vários tons de lápis de boca, de contorno labial. Então é só você pegar um pouquinho do seu batom. Eu tô pegando um tom amarronzado justamente pra gente fazer uma boca marrom muito linda. E aí a gente vai vir, ó, contornando como se o pincel fosse um lápis. E assim a gente ganha um lábio super definido. Olha só a precisão desse pincel. Ajuda muito na hora de passar, principalmente batons mais escuros. E depois de fazer o contorno, eu vou vir arrastando este contorno para o centro, pra gente conseguir aquele efeito de boca de Kylie Jenner bem bonito. E depois de finalizar o lábio, esse aqui foi o resultado da nossa maquiagem. Me conta aqui o que você achou. Pode colocar nos comentários se você usaria ou não essa maquiagem. Eu achei que ficou super bonita, elegante, uma maquiagem que dá pra gente usar em várias ocasiões, porque essa tonalidade de olho pro cinza, pro prateado, fica super elegante, principalmente se você for usar acessórios que também sejam mais frios, então puxados pro prata. Se o seu tom de pele, por exemplo, o seu subtom for mais frio, também orna muito. E depois desse tutorial completo, usando os novos pincéis do Tom Jerry, da Miss Frandy, me conta qual foi o seu preferido e qual que você adicionaria na sua necessaire. Não esquece também de curtir o vídeo para eu saber e trazer mais vídeos como esse. E claro, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo!